A história começa com um grupo de crianças que sonham em se tornar caçadores de tesouros. Sim, aqueles pequenos aventureiros com a visão de se tornarem ricos e famosos. Todos concordam com essa ideia brilhante, até mesmo o garoto que se veste como uma caixa de papelão. Ainda não sabemos se ele é um gênio ou só adora um disfarce. Eles prometem se tornar os melhores heróis do mundo. Os caçadores de tesouros viajam pelo mundo para explorar ruínas conhecidas como cofres de tesouro, onde podem coletar relíquias escondidas. Mas calma! Não é só um passeio no parque. Eles arriscam suas vidas lutando contra monstros chamados fantasmas. Não são os que fazem Boo, são bem mais complicados. Em troca desse risco todo, eles podem obter riquezas enormes e, claro, um pouco de glória. Um clã muito respeitado está realizando entrevistas para novos membros, e nosso protagonista, chamado Cry, sim, Cry, e não é porque ele está triste, mas você vai entender, está na fila. Afinal, não dá para ir muito longe como caçador solo. Se você quer alcançar grandes objetivos, tem que entrar em uma equipe. Enquanto isso, uma garota chamada Rudá se apresenta a Cry, porque, pasmem, ela é a única que não parece um personagem de filme de terror, tem sempre um na turma, né? Mas, de forma estranha e desajeitada, Cry não aperta a mão dela. Sério, amigo, é só uma apresentação, não um duelo. Rudá quer entrar para um grupo porque está tendo problemas com um cofre de tesouro específico, mas um cara debocha dela por tentar isso sendo de nível 3. Olha, quando você é chamado de amadora, isso deve doer. Mas o cara faz questão de lembrar que ela é um nível muito baixo para entrar em um clã renomado. É como tentar entrar em uma festa VIP usando tênis e camiseta. O clã dos primeiros passos está em busca de novos membros, e Rudá descobre que esse é o quinto, sim, quinto, encontro de Cry para essas entrevistas. Não é de se admirar que ela esteja em choque. Para os caçadores, habilidade é tudo. Aqueles com talento se tornam estrelas instantâneas, enquanto os sem talento, bem, só podem se agarrar nas poucas chances que conseguem. É quase como jogar na loteria. O clã dos primeiros passos tem várias equipes, e a equipe Ark Brave é a mais forte. Esses caras conseguiram até completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. O líder deles, Ark Roden, é um verdadeiro chefão. Se ele aceitar um caçador, a pessoa está praticamente com o pé na fama. Mas, até onde Cry sabe, o Ark Brave nunca aceitou ninguém através dessas entrevistas. É como tentar entrar em um clube exclusivo sem o convite. A mesa deles está cercada por uma multidão de entrevistados, e Rudá se pergunta por que outra equipe só tem uma cadeira vazia. É como um evento de dança, onde só um dos grupos é convidado. E então, do nada, aparece um cara enorme chamado Greg, que explica que aquela mesa pertence ao clã que fundou Primeiros Passos. Ah, é isso. Eles têm um passado glorioso, mas será que vão aceitar novos membros? Os Lamentadores são a equipe que se destaca, e anos atrás, eles chegaram à capital com um talento tão exagerado que se tornaram os top dos top. O nome completo deles é as Almas Lamentadoras. Isso mesmo, com um nome que parece saído de um filme de terror. E, surpresa das surpresas, eles são os amigos de infância de Cry. Quem diria que ele tinha um passado tão dramático? Agora, essa é a primeira vez que os Lamentadores estão aceitando novos membros, e é por isso que a galera toda está aqui, como se fosse um show de talentos. Mas espera aí, onde estão eles? A mesa está mais vazia do que um copo no fim de uma festa. Então, um garoto ruivo aparece com a energia de quem tomou 5 energéticos e grita que não tem tempo para losers. Ele quer saber onde estão os Lamentadores, como se eles fossem uma banda de rock famosa. E ele se gaba de ser nível 4, como se isso fosse a maior conquista do mundo. Alguém avisa a ele que não é só ter um título, é preciso ser bom no que faz. Tino, que está assistindo a cena, quer dar uma lição nesse garoto, mas o que ela realmente quer é mostrar que ela é mais forte que sua irmã. Infelizmente, ela se lembra que o mestre do clã pediu para não fazer cenas. Que chato. Mas é tarde demais, e a situação começa a esquentar. Todo mundo fica animado, como se estivesse prestes a ver uma luta de MMA. De repente, Tino, com a determinação de uma heroína de anime, decide que vai dar um chega pra lá no ruivo. Mas antes que ela possa se preparar, Cry decide que é hora de fazer a sua grande escapada, pensando, por que eu vim parar aqui mesmo? A tensão é tão palpável que dá pra cortar com uma espada. Tino sente que o ambiente está tão fervoroso que qualquer movimento pode causar uma explosão. E aí, como se tudo estivesse em câmera lenta, ela se vira para Cry, em uma reviravolta digna de filme de ação, chama-o de mestre. Sim, você não leu errado. O nosso querido Cry é, na verdade, o mestre do clã Fast Steps e o líder das Almas Lamentadoras. O que é isso?
Plot twist. Todos ficam em choque. O que você faria se o cara que parecia um mero mortal, que até chegou atrasado, na verdade, fosse o mestre de um clã poderoso? Agora todos olham para ele como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto. Anos atrás, antes de tudo isso, Cry e seus amigos eram tão novos que estavam mais perdidos que cego em tiroteio na capital. Eles estavam arrasando nos tesouros, mas Cry se sentia como o bobo da corte do grupo. Então, ele decidiu que o melhor era se afastar. E olha só, ele foi embora dizendo adeus como se estivesse se despindo de um relacionamento tóxico. Mas, para surpresa de todos, os amigos decidiram que ele seria o líder. Isso mesmo! Não importa que ele se achasse normal, enquanto seus amigos tinham o talento de dar inveja em qualquer super-herói. Ele passou os últimos 4 anos se perguntando se não podia apenas tirar férias e viver de boa, tomando sorvete. Então, Cry finalmente acorda para a realidade e percebe que ele está falando com ninguém menos que o mestre do clã Fast Steps, e tudo isso porque ele decidiu dar uma de sonâmbulo e acordar atrasado para o grande evento. Enquanto isso, Tino, cheia de energia, tenta desfazer a situação, mas está na mesma vibe que um gato preso em uma árvore, um pouco confusa e totalmente irritada. Ela está tão irritada que quer arrancar a cabeça do Ark, mas, convenhamos, ela está apenas seguindo o manual do Como Ser uma Aventureira Poderosa, capítulo 1. Quando Cry menciona que o Ark poderia falar com a Associação dos Exploradores, Tino quase desmaia de raiva. Sério, ela já está de saco cheio dele. E claro, lá está Cry, pensando que pode se dar bem fazendo o Ark falar por ele, como se estivesse pedindo um favor de pode me passar a manteiga. Mas, adivinha? Ele acaba de descobrir que seu disfarce mágico, que é basicamente uma máscara de festa de Halloween, foi quebrado. Ótimo, mais uma coisa para adicionar à lista de problemas. Então, como se fosse um ator coadjuvante em um filme de comédia, ele decide que não pode sair de casa sem um acompanhante. Ele vai até a Associação dos Exploradores, mais nervoso que gato em dia de mudança. E ao chegar lá, em vez de um tapete vermelho, ele é recebido com olhares que poderiam perfurar aço. Desculpa, pessoal. Ele se desculpa, se contorcendo como se estivesse tentando se espremer entre os convidados de um churrasco. O gerente da filial, Gar, está ali, e só de olhar para ele, Cry já se sente como se tivesse se metido em encrenca. Ele não consegue parar de se desculpar, como se pedisse desculpas por existir. Gar tenta acalmá-lo, mas parece que ele está mais interessado em dar uma aula de moral do que em ouvir as desculpas do Cry. Ei, não posso deixar você sair impune, jovem. Precisamos manter a ordem, mesmo que isso signifique dar uma missão tão complicada quanto montar um móvel do IKEA, diz Gar, e Cry fica pensando que isso deve ser uma piada interna. Após todo aquele drama na Associação dos Exploradores, Cry finalmente volta para casa, se sentindo como um artista que acaba de sair de um show em que o público não aplaudiu. Mas quando chega, a surpresa está no ar. Ele descobre que a equipe inteira do clã está mais ausente que seu sono naquela manhã. E lá está Tino, toda empolgada, segurando o anel como se tivesse ganhado na loteria. Olha o que eu consegui, Cry. Ninguém mais pode tocar nele. Ela grita como uma criança em uma loja de doces. Mas, adivinha? Cry tinha outros planos em mente. Ele pergunta se Tino está livre, e ela, cheia de esperanças românticas, responde que nunca esteve tão livre na vida. Mas Cry não está ali para marcar um encontro de filmes e sorvetes. Não, ele só quer que ela faça uma tarefa que poderia ser o título de um filme de terror. A missão de recuperação de cadáveres. Tino, com a expressão de quem acabou de descobrir que a festa foi cancelada, não tem como escapar e acaba correndo mais rápido do que se tivesse visto um espírito saindo do armário. Cry tenta usar sua corrente de captura como se fosse uma corda de ioiô, e com um movimento rápido, ele a puxa de volta. Não fuja, eu só quero que você faça esse trabalho. E Tino, claramente decepcionada porque só queria um sorvete, se vê em uma missão que nem mesmo o Gostos Ters toparia. Ei, você sabe que só sou nível 4, certo? Como eu vou resgatar 5 pessoas sozinha? Ela grita, parecendo uma heroína de um filme de ação que acabou de perceber que não tem como sobreviver. Tino sabe que Cry costuma enviar seus subordinados em missões perigosas como se fossem ensaios para uma peça de teatro trágica, e agora ela se vê no mesmo barco. Calma, Tino, eu concordo que você não deve ir sozinha, ele responde, quase como se fosse um amigo tentando acalmar a criança assustada. Mas, para sua surpresa, ele a emparelha com os caçadores que ele conheceu mais cedo, como se estivesse escalando um time de futebol infantil. Enquanto isso, na sala do clã, a situação estava mais animada do que uma competição de dança.
Tino estava com um ar de não posso acreditar que isso está acontecendo, e de repente, eles se viram no meio de um monte de caçadores ansiosos, todos tentando se parecer com super-heróis de um desenho animado de baixa qualidade. E aí, pessoal? Olha só quem chegou. É a Tino, a caçadora que não pode nem resgatar uma planta sem ajuda. Alguém grita, e a plateia explode em risadas. Tino sente o calor do olhar de todos, como se estivesse na escola e tivesse acabado de tropeçar na própria barra da saia. Mas não se preocupe. Ninguém estava realmente prestando atenção. O que realmente importava era o fato de que Cray estava agora cercado por caçadores que olhavam como se ele fosse um ídolo pop. Eles queriam saber todos os segredos dele, como qual é o seu shampoo, e você faz exercícios. Tino tenta chamar a atenção de Cray, que estava tão imerso em sua fama repentina que parecia ter se esquecido completamente dela. E aí? Você se esqueceu de mim ou só está fazendo questão de ignorar a pessoa que vai te ajudar a recuperar os corpos dos mortos? Ela grita, mas ele só responde com um aceno distraído, como se estivesse dizendo só um minuto em uma fila de espera eterna. Enquanto Tino tenta fazer sua voz ser ouvida no mar de risadas e gritos, ela percebe que ser uma caçadora pode ser mais divertido do que ela pensava. A cada movimento, a cada palavra, era como se eles estivessem ensaiando para um grande espetáculo. Mas a realidade logo bate. A verdadeira missão estava começando, e ela estava prestes a se tornar a protagonista de um show de comédia cheio de reviravoltas. Então, lá estava Cray, com um olhar tão nervoso que parecia que tinha comido uma montanha de pimenta. Ele estava prestes a sair do esconderijo como um ninja atrapalhado, mas com um pequeno detalhe: seu disfarce, que mais parecia um manto de Halloween, havia se quebrado. Isso mesmo, o relíquio irreversível de Face que ele estava usando se despedaçou como um biscoito de tão frágil. Ava, a vice-líder do clã, o observa e diz: você realmente precisa parar de se esconder e usar esse manto de invisibilidade que parece mais uma cortina de chuveiro do que um disfarce de caçador. Cray, tentando se convencer de que não estava em apuros, se vira para Ava e, com um sorriso nervoso, responde: mas é que eu queria parecer um caçador misterioso. Olha, só me falta um chapéu de cowboy para completar o look. E como se o dia já não estivesse engraçado o suficiente, ele decide que vai à Associação dos Exploradores, o que é basicamente um lugar onde os caçadores se reúnem para discutir quem tem o cabelo mais espetado e quem fez o trabalho mais perigoso. Ao entrar, ele imediatamente começa a pedir desculpas como se tivesse derrubado uma pilha de pratos na casa da avó. Me perdoe. Não queria causar tanto alvoroço. Acontece que, bem, foi tudo um grande mal-entendido. A festa, os gritos, a explosão. Estava tudo planejado, claro, tudo parte do meu show de stand-up, certo? Ele se defende, enquanto o gerente da filial, Gar, o observa com uma expressão que mistura confusão e diversão. Gar, que estava mais sério do que uma reunião de avós discutindo crochê, tenta manter a compostura. Você sabe que temos que dar um exemplo, certo? Não podemos deixar as outras facções acharem que qualquer um pode fazer o que quiser, como você fez. E que, aliás, foi um completo desastre. Cray tenta se justificar, mas acaba sendo mais engraçado do que sério, o que só faz a situação parecer um grande espetáculo de comédia. Voltando ao reino da comédia, Cray chegou ao clã e a primeira coisa que escutou foi um tá tudo dominado dos outros membros, que estavam envolvidos em atividades que pareciam mais uma competição de quem come mais pipoca do que outra coisa. Quando ele entrou, a galera estava tão absorta nas suas conversas que nem notaram que ele estava de volta. Então, quando Rudá comentou que ainda bem que você não explodiu a sede do clã desta vez, todo mundo riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. E então, a bomba. Não era uma explosão, era Tino revelando que, sim, ela realmente tinha ficado com o anel de Cray só porque ninguém mais poderia tocar na joia da coroa. Ao ouvir isso, Cray quase desmaiou de choque e perguntou: Tino, você já pensou em abrir uma loja de joias? Porque essa é a sua chance. Quando ele perguntou se ela estava livre, ela respondeu com um brilho nos olhos que poderia iluminar uma cidade inteira, como se estivesse esperando uma proposta de casamento. Mas o que Cray realmente queria era que ela fizesse uma tarefa chata de resgate, o que foi tão decepcionante que parecia que ele tinha quebrado um balão de festa. Desesperada, Tino fugiu a toda velocidade, mas Cray, com seu manto de ninja trapalhão, a capturou com um golpe de sorte, mais ou menos como pegar uma bolinha de ping-pong no meio de uma tempestade. E claro, ela estava tão desapontada que parecia uma criança que recebeu um par de meias no Natal. Tino fez um drama digno de Oscar, dizendo que não tinha como salvar 5 pessoas sozinha, principalmente com o nível 4 dela. Ela se virou para Cray e pediu, com um olhar de cachorro abandonado: por favor, não me faça isso. Eu só queria um sorvete, não um passeio no Parque da Morte. Cray, tentando parecer um líder,
concordou que ela não deveria ir sozinha, mas o que ele fez? Em vez de se oferecer para ir com ela, ele só a empurrou para um grupo de caçadores que ele mal conhecia, como quem joga um bebê-leão em uma jaula de crocodilos. E assim, a nova missão de Tino estava a caminho de se tornar uma grande aventura cheia de risadas e desastres. E assim, o nosso herói, Cry, diz adeus aos dois que conheceu mais cedo e decide voltar para casa. No dia seguinte, a notícia correu solta. Ele foi parar na primeira página dos jornais. Como assim? Ele causou uma briga tão grande que o lugar inteiro foi pelo ar. Um verdadeiro desastre. A vice-mestra do clã, Ava, o encontra e já vem com aquela cara de você não vai acreditar no que você fez. Cry, sempre na dele, sugere que Ava use os fundos do Ark Brave para pagar os reparos. Ava só olha para ele, como se dissesse sério que você tá dependendo do Ark assim. Mas, para Cry, Ark é o cara mais tranquilo do mundo. E não é que ele ainda pede para Ava falar com a Associação dos Exploradores em seu nome, o que pode dar errado, não é mesmo? Quando a associação quer falar com Cry, ele já fica com aquela vontade de se esconder debaixo da cama. Ele não quer sair sem um segurança. E, para piorar, o tal relíquia que ele usa para se disfarçar foi pro espaço. A relíquia se chama Rosto Irreversível, bem criativo, né? Mas, na hora do vamos ver, ele percebe que ninguém vai atacá-lo durante o dia e decide dar a cara a tapa, ou melhor, a Rosto Irreversível. Chegando lá, Cry se joga em um pedido de desculpas, todo nervoso, implorando por misericórdia. O gerente da filial da associação, Gar, tenta acalmá-lo, mas ele só se agita mais. Olha, não machuquei ninguém, ele diz, quase em desespero. Gar, por sua vez, só observa e fala que, na verdade, o que ele fez não foi nada demais, mas o clã ainda precisa dar o exemplo. Aquele papo de não podemos deixar passar batido. O plano de Gar, punir Cry com um desses trabalhos chatos, ou melhor, tarefas de tortura. Cry, bem esperto, aceita a punição, mas já vai mirando uma tarefa leve, porque né, ele não é de ferro. Depois de algumas páginas de tarefas, ele encontra a mais tranquila de todas, dever de recuperação de corpos. Que ótimo, pensa ele, já visualizando a reação de Ark ao receber essa pérola de tarefa. Ao chegar em casa, ele toma um susto ao ver que o clã inteiro está fora. E, de repente, Tino aparece com o anel dele. Ela não queria que ninguém mais o tocasse, e tá toda feliz porque pode mesmo ficar com ele. Então, Cry, com toda a habilidade social que lhe resta, pergunta se ela está livre no momento. Nunca estive tão livre na vida, ela responde, já achando que vai rolar um encontro romântico. Mas, adivinha? Cry só quer que ela faça o serviço. A decepção de Tino é palpável. Ela queria um sorvete, e ele apenas empurrou um trabalho chato em cima dela. A coitada é nível 4 e mal consegue salvar 5 pessoas sozinha. Ela sabe que o Cry manda seus subordinados em missões que quase os matam só para ficarem mais fortes, mas agora ela só quer que ele não exagere na famosa formação. Cry, percebendo a expressão de não posso acreditar que isso está acontecendo, concorda que ela não deveria ir sozinha. Tino pensa que isso significa que ele vai com ela, mas, plot twist, ele a equipa com os caçadores que conheceu mais cedo. E assim, com mais reviravoltas do que um episódio de comédia, a jornada de Cry continua. 6 anos atrás, Cry e seus amigos chegaram à Associação dos Exploradores. Era a sede dos caçadores de tesouros, mas Cry estava mais hesitante que um gato em uma festa de cães. Todo mundo lembrava que a ideia de mirar na capital era dele, mas Cry tinha medo de ser tão útil quanto um pé de alface. Luke, já cansado de tanto pensar e repensar, decidiu que era hora de agir e entrou na associação como um furacão, se declarando o maior espadachim do mundo. Ele queria saber quem era o lutador mais forte ali e desafiou a galera pelo título. Alice, com seu cabelo rosa brilhante, não estava afim de deixar Luke roubar toda a cena, então se apresentou como a maior ladra do mundo. Enquanto isso, Cry só queria acabar logo com o registro, mas seus amigos estavam fazendo mais declarações do que um político em época de eleição. Luke contou para um pobre coitado que os realmente fortes não precisavam de armas, e que aquelas palavras eram na verdade um eco do pensamento do Cry, o líder do time. A atendente avisou que eles precisavam se registrar com o nome e o emblema do grupo, mas esses detalhes eram mais esquecidos do que a última temporada de uma série cancelada. A atendente insistiu que isso era realmente importante e que eles deveriam pensar com calma, mas Cry tinha um plano diferente em mente, ele queria se vingar pelos amigos. Assim, Cry se tornou o líder do grupo e escolheu um nome que com certeza faria todos acharem que eles eram mais fracos que papel higiênico.
Seus amigos ficaram em choque quando ele decidiu chamar o time de As Almas Tristes, e para completar, ele fez um emblema de caveira. Eles lembraram que a ideia era formar um grupo de heróis, mas o nome assim parecia mais um convite para um festival de emo. Cry até tentou usar essa oportunidade para se livrar do título de líder, mas os amigos acabaram gostando da escolha dele. Com isso, a equipe foi oficialmente formada, e começava a saga de como Cry se tornou o famoso líder do clã mais forte. Voltando ao presente, o grandalhão ainda não consegue acreditar que Cry é o mestre do clã dos Passos. Isso porque o mestre tem o apelido de Mil Truques e é um nível 8. Tino exige que o grupo novato se curve diante de Cry, mas ele manda a garota super empolgada dar uma acalmada. Caçadores que alcançam certos status recebem nomes especiais pela associação e se tornam quase tão reverenciados quanto celebridades. Não existe elogio maior para um caçador, e Mil Truques é o nome que foi dado a Cry. Mil Truques é conhecido como o caçador mais forte da capital. Cry é ele. Tino diz para o moleque que ele está apenas jogando a vida fora se não consegue reconhecer o poder do Cry. Ela ainda avisa o Cry que não dá para trabalhar com esses perdedores, porque ela detesta caras que só sabem falar. Mas o Cry acha que ele também é um desses caras. Ele não se considera o mais forte da capital e só ficou famoso porque um amigo dele gritou isso por aí. Gilbert também se recusa a fazer equipe com Tino, mas é porque ele não quer ouvir um cara que mente sobre ser nível 8. Greg tenta lembrar quem é que ele está desafiando, mas Gilbert não consegue acreditar que Cry é o líder do clã mais forte. Uma discussão estoura entre os novatos, então Cry decide que já deu de tentar convencer Gilbert. Craig e Rudá estão na dele, então Cry manda Tino buscar outro membro da guilda para ajudar, se precisar. Tino, esperta, tenta escolher o Cry, mas ele rapidamente corta as asas dela. Tudo parecia resolvido, até que, do nada, Gilbert desafia o Cry. Ele se recusa a ouvir alguém mais fraco que ele, então se Cry conseguir vencê-lo, ele se junta a Tino. Cry aceita o desafio, mas manda Tino lutar no lugar dele. Tino não perde tempo e logo aponta que o garoto estava sendo mal educado com o mestre. Então, é hora de Tino fazer cair sobre ele a punição divina. Tino se estica antes da luta, mas Gilbert está mais ansioso que criança em dia de Natal para ter sua revanche. Ele insiste em lutar contra o Cry na sequência, mas Cry duvida que ele consiga chegar perto de vencer a Tino. Para a surpresa de Gilbert, ele descobre que Tino também é nível 4, assim como ele. Tino admite que é um lixo comparado ao Cry, mas está confiante de que vai ganhar a luta facilmente. Ela até decide segurar a mão para não acabar matando Gilbert por acidente. Os outros novatos ficam um pouco preocupados com Tino, já que ladras não são exatamente as melhores em combate direto. Mas Cry tem mais fé. Tino tem experiência de sobra lutando contra humanos e conseguiu chegar ao nível 8 sozinha, então provavelmente é muito melhor que Gilbert. No entanto, Cry está levemente preocupado com o relíquio de Gilbert, que se chama a Espada Peroral. Essa espada pode mudar o jogo a favor do Gilbert. Nesse momento, Gilbert surpreende a todos ao jogar sua poderosa espada para o lado. Ele se recusa a deixar alguém subestimá-lo e declara que não precisa de arma para vencer uma mulher desarmada. Para Cry, um espadachim jogando a própria espada no chão parece bem idiota, mas pelo menos agora a luta vai ser decidida na habilidade pura. Tino se prepara para a batalha e ainda consegue convencer Cry a levá-la para tomar sorvete quando vencer. A luta começa com Tino surpreendendo Gilbert com sua velocidade absurda e um chute tão forte que o manda pelos ares. Mesmo assim, Gilbert não está pronto para desistir, mas Tino logo coloca em uma chave e lembra que ela estava segurando muito a força. Ela oferece misericórdia, mas só se ele passar a adorar Cry como um deus e rezar para ele 3 vezes ao dia. Ah, e claro, trazer oferendas que ela passaria para o mestre. Gilbert fica possesso de raiva por não querer ser feito de bobo, mas Tino silencia em um instante. Ela dá os créditos a Cry por tê-la ajudado a ficar tão forte, mas ele acha que não fez muita coisa. Os outros ficam chocados com a força dos passos, enquanto Gilbert só consegue afundar em sua própria derrota. Gilbert sempre soube que havia nascido para ser um caçador. Ele empunhava uma espada desde pequeno e, em pouco tempo, já superava adultos com suas habilidades. Eventualmente, ele chegou à capital, se juntou a uma equipe e limpou vários cofres de tesouros. Ele estava orgulhoso de si mesmo, e começou a acreditar que era o melhor. Mas agora, Tino diz a ele que se quiser continuar lutando, é melhor pegar sua espada de volta. Mas Gilbert se recusa a pegar a espada de volta. Tino zomba dele, dizendo que todo orgulho não serve de nada se ele acabar perdendo a vida. Gilbert se dá conta de que ela está certa, porque se fosse uma luta de verdade, ele já estaria fora do jogo faz tempo.
Gilbert fica surpreso quando Kai adivinha que ele deixou sua equipe porque era forte demais para eles. Cry então menciona que o mesmo aconteceu com sua equipe, mas reflete sobre como, no caso dele, seus amigos nunca o abandonaram. Infelizmente, Gilbert interpreta tudo errado. Para ele, The Grieving Souls, as Almas Lamentantes, é um grupo de elites que se destacam até mesmo entre as melhores equipes. Ele fica chocado, acreditando que Cry está mostrando misericórdia com seus companheiros ao ficar com eles, mesmo sendo muito mais forte. A surpresa aumenta quando Cry toca na espada de Gilbert, ativando seu poder. Com isso, Cry consegue descobrir que a espada causa dano elemental e amplia o alcance de ataque. Gilbert fica incrédulo, pois nunca viu ninguém lidar com a espada purgatorial de forma tão fácil. E isso não é tudo. Cry criou uma chama que nem o próprio Gilbert jamais conseguiu alcançar. E o mais impressionante, Cry fez tudo isso sem nem tocar no cabo da espada. A frustração de Gilbert só aumenta, conforme seu ego é completamente destruído. Gilbert, totalmente abalado, chama Cry de monstro. Nesse momento, aprendemos sobre o Monon, uma substância essencial que é considerada o núcleo deste mundo. Os cofres de tesouro são fenômenos onde o Monon se condensa, criando mundos alternativos dentro deles, baseados nas memórias extraídas do núcleo do mundo. Um desses cofres é a Toca do Lobo Branco, o lugar para onde Tino está indo. Esse cofre era habitado pelos lobos da Lua Prateada, mas essa criatura foi erradicada devido à caça descontrolada por causa de sua pele. No entanto, o cofre apareceu e trouxe de volta um fantasma de lobo encharcado de sangue. Cry está aliviado por não ter ido ele mesmo, mas tem certeza de que Tino e os outros vão ficar bem. Afinal, é só um cofre de nível 3, e o grupo dela tem 4 pessoas. Mais tarde, Cry agradece a Ava por contar sobre Gilbert ter deixado sua antiga equipe, o que lhe deu uma boa chance de surpreender o garoto. Ava ouviu sobre as loucuras de Cry e ele explica que a espada era um tipo de relíquia que ele consegue controlar com facilidade. Cry adora relíquias, porque a infinidade de formas e usos as torna divertidas de colecionar. Além disso, permitem que alguém como ele crie milagres. Agora, Cry se pergunta se conseguiria comprar a espada purgatorial de Gilbert. Ava detesta os gastos desenfreados de Cry. Ela acredita que ele já tem relíquias o suficiente, mas Cry discorda, dizendo que todas são completamente diferentes. Elas podem parecer semelhantes, mas têm personalidades distintas e fazem coisas variadas. Claramente, Cry está seriamente viciado em colecioná-las, e Ava ouviu falar que ele está até pegando empréstimos para continuar comprando, mesmo com os Grievers ganhando rios de dinheiro. Cry é o típico delinquente de luxo, tendo acumulado uma dívida considerável. A parte engraçada: os lucros do grupo são divididos igualmente entre os membros, independentemente da contribuição. Ou seja, até Cry, que basicamente não faz nada, recebe uma bolada de dinheiro. O nosso colecionador compulsivo vai recarregar suas relíquias preciosas, e durante a visita, é informado sobre um rumor envolvendo o surgimento de um fantasma em uma estrada próxima. Esse fantasma destruiu completamente uma caravana protegida e derrotou 3 guardas de nível 3. Ou seja, a criatura deve ser bem forte, e por isso os cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando gente para exterminá-la. Cry fica chocado ao saber que isso aconteceu perto da Toca do Lobo Branco, o cofre que agora está infestado de lobos. Apesar da preocupação crescente, ele se convence de que não passa de um rumor. E, mesmo que seja verdade, ele acredita que Tino é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. Claro, o boato continua. O rumor sobre os monstros dentro da Toca do Lobo Branco continua crescendo. Dizem que as criaturas estão ficando mais fortes, a ponto da associação considerar elevar o nível do local. Cry, no entanto, ainda tenta ignorar a gravidade da situação, até ouvir que uma pare de nível 5 desapareceu na área. Isso o pega de surpresa, e ele rapidamente confere a ficha da missão que escolheu. Para seu desespero, a ficha confirma que a pare que precisa de resgate é de nível 5. Arrependido por nunca ter lido a ficha antes, Cry agora se encontra em um dilema. Seus colegas ficam horrorizados ao saber que ele enviou Tino, que é de nível 4, para um cofre onde até aventureiros de nível 5 estão desaparecendo. Eles mal conseguem acreditar quando Cry tenta se justificar, dizendo que será um bom treinamento para ela. Quando Cry menciona que enviou 3 outros aventureiros com ela, a situação piora ainda mais. Para os colegas, é absurdo que ele tenha enviado um grupo improvisado para uma missão tão perigosa. Antes, eles achavam que os rumores horríveis sobre os testes brutais que Cry aplicava aos membros do seu grupo eram exageros, mas agora tudo faz sentido. É claro que esses testes extremos são o que transformam os Grievers no grupo mais forte. Cry começa a entrar em pânico,
pensando na possibilidade de ter mandado seu grupo para a morte certa. Contudo, ele tenta mais uma vez se convencer de que tudo ficará bem. Gilbert, por exemplo, é forte e possui uma relíquia poderosa. Mas então, Cray se lembra que Gilbert havia esgotado o poder da espada, e fica se perguntando se ele conseguiu recarregá-la antes de partir. O grupo finalmente se aproxima da toca do Lobo Branco e a tensão começa a aumentar. Eles começam a perceber o quão perigosa a missão realmente é. Tino, em um tom sombrio, revela que até escreveu seu testamento antes de sair. Rudá, observando a situação, chega à conclusão de que Cray sabia que algo estava errado no cofre, o que explicaria por que ele os enviou para lá. Tino concorda, afirmando que a composição do grupo foi claramente aleatória demais, o que só reforça sua crença de que Cray planejou cada pequeno detalhe. No entanto, os outros membros têm dificuldade em acreditar nisso. Afinal, eles se conheceram apenas no dia anterior, e Gilbert só se juntou ao grupo porque tomou a decisão no último minuto. Mas então, algo ocorre a Gilbert. Cray sabia o motivo exato pelo qual ele deixou sua antiga pare. De repente, ele percebe que tudo foi manipulado desde o início. Tino continua a elevar o status lendário de Cray, explicando que ele possui vasto conhecimento sobre todos os aventureiros da capital. Para ele, é como brincadeira de criança ler as ações e pensamentos de cada pessoa ao seu redor. Rudá ainda acha tudo isso difícil de aceitar, mas Greg intervém, lembrando que Cray até previu o que aconteceria durante a entrevista de recrutamento. Cada detalhe, cada ação, tudo foi cuidadosamente premeditado por Cray. Com essa revelação, o grupo percebe que, se tudo foi calculado desde o começo, eles estão muito mais envolvidos em um plano maior do que poderiam imaginar. Tino tenta tranquilizar o grupo, dizendo que não precisam se preocupar, pois tudo está de acordo com os cálculos de Cray. Ela tem certeza de que ele nunca os enviaria em uma missão impossível. Mas, para o azar desses otários, a realidade é outra. Cray fez exatamente isso. Os mandou para uma missão que está muito além de suas capacidades. Seu plano era que o grupo desistisse quando a missão se tornasse difícil demais, mas ele sabia que Tino não desistiria tão facilmente. Enquanto isso, ninguém atenderia um pedido de ajuda àquela hora do dia, então Cray percebe que terá que ir pessoalmente. De volta ao grupo, o desespero toma conta quando eles se deparam com um fantasma poderoso. Não é um lobo comum, a criatura está usando armadura e até carrega uma espada. Tino acredita que é apenas mais um teste lendário de Cray, algo típico dele, mas a verdade é que Cray, em outro lugar, está desesperadamente procurando por relíquias para impedir que o grupo entre no cofre. Cray tenta reunir o máximo de relíquias que consegue, mas algo em um cofre chama sua atenção. Ava percebe sua inquietação e pergunta o que ele está fazendo. Cray, tentando disfarçar, diz que está apenas dando uma pequena caminhada. No entanto, Ava logo percebe que ele está preocupado com o grupo e fica ainda mais chocada quando vê que ele está levando algo chamado slime de árvore do mar, um item que violaria a lei imperial. Cray nega ter tal item, mas, internamente, sabe que todas as suas relíquias de ataque estão sem mana, então ele está considerando usá-lo como último recurso. Al sugere que Cray leve alguém com ele, mas a relíquia de viagem que Cray possui só funciona para uma pessoa. Determinado a resgatar o grupo, Cray ativa a relíquia e se lança aos céus, acelerando em direção ao perigoso cofre. Isso preocupa Ava, pois a relíquia que Cray está usando é a mesma envolvida no aterrorizante incidente do míssil humano. Essa relíquia é chamada de Nightker, mas tem uma fama assustadora. Ela é extremamente perigosa. Não tem qualquer tipo de segurança, não possui freios e não consegue nem pairar ou ser controlada adequadamente. Basicamente, é uma relíquia defeituosa. Uma breve olhada no passado mostra que, uma semana após a criação do grupo Grieving Souls, a espada divina suprema do Ruivo, chamada de Testament Blade, foi quebrada. Ele mal podia acreditar. Os outros já tinham apontado que a espada era praticamente de madeira e não tinha a menor chance contra o Ciclope que eles acabaram de enfrentar. Aí, entra um aventureiro bêbado, que assume que eles estão mentindo e começa a tirar sarro, dizendo que fugiram da fera. Então, as garotas do Grieving Souls mostram o olho do Ciclope pro cara, e o bêbado quase se molha todo de medo. Voltando ao presente, o grupo da Tino termina de destruir um monstro-lobo. Um monstro tão poderoso não deveria nem ter aparecido ali. Eles deram sorte, porque só tinha um. O pessoal do grupo começa a se perguntar por que o Gilbert não usou as suas chamas, e ele explica que está sem mana. O Gilbert percebe que a culpa é do Cray, que gastou toda a mana, e revela que ele não consegue recarregar a mana sozinho. A galera logo sugere que eles deviam simplesmente recuar, porque as pessoas que eles supostamente vieram resgatar já devem estar mortas de qualquer jeito. Mas Tino se recusa. Ela explica que eles não estão ali para coletar corpos, e aquelas pessoas ainda estão vivas.
Tino declara que as decisões do mestre são infalíveis, e que esgotar a mana da espada purgatória faz parte do plano dele. Ela deduz que o Crai só não quer que eles dependam tanto das relíquias. Eventualmente, eles chegam à caverna dos lobos brancos, e percebem que os lobos ali são bem maiores que o normal. A caverna foi criada para os lobos originais, que eram bem menores, então esses grandões ficam meio espremidos lá dentro. Isso significa que seria melhor correr e lutar lá dentro, em vez de deixar as feras terem mais espaço do lado de fora. Gilbert se prepara para entrar primeiro, mas Tino insulta várias vezes, chamando-o até de idiota. Segundo ela, é o dever dela manter todos vivos, e sair correndo para dentro da caverna é a coisa mais burra que ela já ouviu. O Crai, obviamente, está testando como ela se sai como líder, então ela tem que garantir que todos fiquem vivos. Tino decide que as garotas vão atrair os monstros primeiro, já que são mais ágeis. Enquanto os caras cuidam da retaguarda, Tino, como líder, não deixa ninguém se sacrificar como escudo. Nesse meio tempo, encontramos Crai voando pelos ares, com um pensamento bem diferente do de Tino. Ele só espera que ela ainda esteja viva e, se necessário, que use o resto do grupo como escudos de carne. Já o grupo de Tino entrou em combate, mas os oponentes são consideravelmente mais fortes que eles. A única vantagem que eles têm é o trabalho em equipe. O grupo vence a primeira luta, e Tino fica feliz ao perceber que o inimigo não faz a menor ideia do que é cooperação. A batalha continua enquanto mais monstros aparecem, e Tino pensa que o seu grupo improvisado não é tão ruim assim. Gilbert é um boca grande, mas ele é bem forte. A Rudá, bom, não é tão achatada assim, sem mais comentários, mas é uma especialista em encontrar inimigos. E o Greg? Bom, o cara tem uma tonelada de experiência e coordena bem com os outros. Tino dá o crédito ao Crai por montar uma equipe tão boa, chamando-o até de Deus. Voltamos um pouco no tempo para ver os problemas que Gilbert teve com seu antigo grupo. Eles não conseguiam acompanhar o ritmo dele, então ele saiu do grupo, cheio de raiva. Agora, ele percebe que não levava em consideração os sentimentos dos outros, e que é muito mais agradável lutar em equipe. O time vence mais uma batalha, e Gilbert solta que agora ele só está começando a aquecer. Momentos depois, Tino sente que o chefe da dungeon está por perto. O resto da equipe acha que finalmente é hora de correr, mas Tino aponta que chegaram tão longe sem nenhum arranhão, então devem ser capazes de derrotar o chefe também. Tino concorda que a cautela é importante, mas missões seguras não fazem ninguém crescer. Greg reflete sobre como, quando um caçador atinge o nível 4, ele pode viver confortavelmente apenas completando cofres de tesouro abaixo do seu nível. Ele sempre fazia isso e fugia quando a missão ficava difícil demais. Ele já viu inúmeros amigos morrerem em batalha, o que o tornou mais medroso. Tino percebe que Greg se juntou ao Fast Steps porque queria mudar essa parte de si mesmo, e provavelmente foi por isso que Crai o colocou nesse time. Ela prevê que Crai não formou esse grupo aleatoriamente. Na verdade, ele queria salvar todos esses fracassados. Ela declara que Crai nunca faz nada sem um bom motivo, e que tudo está saindo conforme o plano perfeito dele. Rudá, agora, já virou crente também. Rudá, agora convertida em crente do plano infalível do Crai, quer saber qual foi o motivo dele para escolhê-la. Mas Tino logo assume que ele a escolheu por causa dos seus grandes atributos, se é que você me entende. Enquanto isso, Crai está em pânico, com medo de estar tarde demais para impedir Tino de entrar no cofre. Ele surta porque a relíquia voadora que está usando está totalmente fora de controle, e amaldiçoa quem quer que tenha feito aquilo. A coisa está tão fora da casinha que joga Crai diretamente para dentro do cofre. Dentro da dungeon, o grupo de Tino fica horrorizado ao encontrar o chefe final, porque o bicho é simplesmente gigante. Todo mundo sai correndo para salvar a pele, e claro, o Greg, mais uma vez, pergunta se não é um bom momento para bater em retirada. Mas Tino, teimosa como sempre, recusa-se a desistir de um dos testes de Crai e bola um plano. O chefe não está usando um capacete, o que só pode significar que esse é o ponto fraco dele. Os caras distraem a besta gigante com alguns ataques, e Rudá fica impressionada ao ver que Tino não demonstra um pingo de medo. Greg acaba em uma situação complicada quando sua espada é destruída, mas Rudá o salva bem a tempo. Tino então mostra suas habilidades incríveis, fechando a distância com um monstro furioso e o acertando diretamente no pescoço. O grupo de Tino sai vitorioso, e ela usa uma poção para curar sua perna machucada. A equipe está super animada, porque tudo que resta agora é o resgate. Tino dá uma espada temporária para Greg, mas mal tem tempo de celebrar antes de ter que desviar de outro ataque. Todo mundo fica em pânico quando mais chefões aparecem. Agora, eles temem que não consigam derrotar tantos de uma vez. Até Tino começa a pensar que Crai exagerou no teste dessa vez.
Sem opções, ela decide que terão que correr para um túnel próximo, onde os chefes não conseguiriam atacá-los. Só que, azar dos grandes, o túnel está bloqueado. Então, os caras decidem que não tem outra escolha senão servir de isca, para que as garotas possam escapar. Eles dizem para as garotas não se preocuparem muito, porque, afinal, isso é melhor do que todos morrerem. Tino, confusa e tentando entender a lógica de Cry, fica chocada quando percebe algo sobre o anel dele. Ela lembra os outros que ninguém vai se sacrificar ali e que tudo o que eles precisam fazer é mirar nos olhos do chefe. Mais uma vez, ela manda a galera distrair um dos monstros, e Rudá consegue fazer o bicho fechar o olho. Nesse momento, Tino tem uma lembrança de quando Cry. Lá vem Tino, usando a relíquia que ganhou de Cry para cegar o chefe. O bicho fica completamente desnorteado. O plano agora é mandar Gilbert finalizar o monstro, mas Tino logo percebe que algo não está certo. Pena que é tarde demais. Gilbert é atingido pela fera e pede desculpas por ter falhado. Tino, como uma boa líder emocionalmente caótica, assume a culpa por não ter liderado melhor o time, e já aceita que eles estão fritos enquanto os 4 chefões se aproximam, prontos para acabar com todos. E então, do nada, Cry despenca no meio do cofre, como um herói desengonçado. Ele acena para Tino, e Greg repara que, por algum motivo, os monstros estão com medo de Cry. Eles até tentam atacá-lo, mas seu escudo protege, deixando as criaturas completamente perplexas. E é aí que Cry, sem perder a compostura, começa a zombar dos bichos, dizendo que ele tem 17 vidas. Só isso já seria um absurdo, mas ele ainda puxa uma de suas relíquias para desferir um ataque que ilumina a caverna inteira. Greg, que mal consegue acreditar no que está vendo, finalmente entende o que é enfrentar um nível 8. Enquanto isso, Cry, do alto da sua tranquilidade, se pergunta o que monstros tão assustadores estão fazendo ali, já que esse cofre deveria ser de nível 3. Apesar de tudo, o chefe monstro sobrevive ao ataque, mas Cry já sabia que isso ia acontecer, pois seus anéis de tiro não são tão poderosos assim. O resto do grupo entra em pânico quando os outros chefões começam a cercar Cry com espadas e armas em punho. Já Cry, bem, ele não está nem um pouco preocupado. Afinal, ele trouxe 17 anéis de segurança com ele. Quando todos os monstros se preparam para atacar ao mesmo tempo, Cry percebe que não tem outra escolha. Ele vai ter que usar sua arma secreta. Os monstros ficam apavorados quando ele tira o colar e bebe algo de um frasco misterioso. E, em um passe de mágica, Cry cria uma cortina de fumaça e grita para o pessoal sair correndo. No entanto, a equipe não está se movendo muito rápido, e Gilbert tem certeza de que eles serão pegos. Mas Rudá lembra que Tino está machucada, e por isso Cry está se movendo devagar de propósito para protegê-la, certo? Errado! Na verdade, Cry é só um corredor incrivelmente lento. Tino, é claro, pensa que ele está fazendo isso de propósito, em um gesto nobre, e começa a lembrar de quando conheceu. Ela estava sendo incomodada por alguns encrenqueiros, mas os Grievensuls apareceram para salvá-la. Desde então, Tino quis se juntar a eles, e foi aí que sua jornada começou. A admiração por Cry só cresce. Todo mundo agradece o Salvador do Dia por aparecer e ainda dá os devidos créditos a Tino por ter mantido a equipe viva por tanto tempo. Cry, sempre gentil, ou pelo menos tenta ser, elogia Tino por seu desempenho brilhante, mas percebe que as lesões dela estão causando uma dor considerável. E como ele é o herói relutante do momento, logo saca o que precisa fazer. Com seu toque mágico, Cry cura Tino, e ela declara, cheia de dramaticidade, que não sente mais nenhuma dor. Gilbert, que não perde a chance de se impressionar, fica boquiaberto ao ver Cry usando uma relíquia para curar. Mas Cry, no seu jeitão defensivo, pensa com seus botões que precisa de relíquias para tudo na vida. Porém, a festa dura pouco. Apesar de todo o esforço, Cry não conseguiu derrotar os chefões, e agora eles têm um problema ainda maior. Estão completamente perdidos dentro do cofre, sem a menor ideia de onde fica a saída. E o pior de tudo, Cry também não faz a mínima ideia do que fazer agora. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir ao recap. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais aventuras desse time maluco.